Os alunos dos campi da Universidade Presbiteriana Mackenzie continuam em férias. Por isso, hoje, vamos fazer mais uma edição especial do programa Mackenzie Movimento, onde vamos relembrar as matérias exibidas em 2017. Elas mostram projetos e eventos realizados na universidade que abordam temas importantes da atualidade. É o caso de uma iniciativa que ajuda a reduzir a desigualdade racial no mercado de trabalho. É o que a gente mostra na primeira matéria de hoje. O Brasil possui mais de 400 anos de miscigenação, ou seja, da mistura de povos e etnias, desde os indígenas, europeus, africanos até asiáticos. No último levantamento feito sobre raças, o país apresentou o seguinte quadro: dos 191 milhões de brasileiros, 91 se classificaram como brancos, 82 como pardos, 15 como negros, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas. Isso significa que pardos e negros representam oficialmente mais da metade da população brasileira. Mas mesmo com tanta diversidade, a realidade social apresenta um quadro espantoso de desigualdade. Por que espantoso? Porque nós nos acostumamos com a ausência de pessoas negras em espaços de poder, o que configura privilégio. E racismo, basicamente, é ter privilégio por conta do seu pertencimento racial ou uma desvantagem por conta também desse mesmo pertencimento. E quando o assunto é mercado de trabalho, a desproporção é ainda mais evidente. De todas as pessoas ocupadas na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, apenas 37,9% eram negras e, entre eles, mais da metade são homens. Nós fizemos um levantamento informal entre as associadas do SESA e menos de 1% dos membros dos escritórios são negros. Que essa não é a realidade do país. Quando você é negro, já causa esse espanto, essa negativa. A gente percebeu uma fragilidade, uma vulnerabilidade muito grande da inserção dos nossos alunos negros e negras no mercado de trabalho. E isso fez com que nós buscássemos parcerias com entidades do mercado de trabalho, particularmente na área jurídica, para que pudéssemos desenvolver algum tipo de ação que, a longo prazo, mas também no curto prazo, nos desse aí um caminho distinto e diferenciado para a inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho. No ensino superior no Brasil, os dados também seguem as mesmas proporções. Em 2005, apenas 5,5% dos jovens negros chegavam à faculdade. Em 2015, esse número pulou para 12,8%. Mas mesmo assim, significa que apenas 1 em cada 10 jovens negros consegue acessar a universidade. Entre os formados, o número é mais gritante. A cada 100 pessoas que se formam no ensino superior no Brasil, menos de 3 são negras. E foi pensando em reduzir essa diferença que o Instituto e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, lançaram o projeto Incluir Direito, voltado exclusivamente para alunos autodeclarados negros ou pardos, que fazem parte do curso de Direito da instituição. Serão ações assim que possibilitarão eles de desenvolver mais na sua área linguística, mais na área de português, de expressão, língua inglesa. O projeto atende 10 estudantes que vão receber capacitação durante um ano e depois encaminhamento para processos seletivos em empresas jurídicas. A aula inaugural foi acompanhada por professores do curso e profissionais do mercado, que poderão disponibilizar vagas para os alunos. Uma vez que a gente aqui dentro da academia, a gente consegue desenvolver essas atividades tão bem, né? E aí a gente conseguiria praticá-las e colocar em prática. A gente vai fazer uma rápida pausa, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo.
Você tem acesso ao ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Colégio Presbiteriano Mackenzie, educação por inteiro, ponto a ponto. Tolerância política e religiosa foram temas muito debatidos no Brasil em 2017. E esse debate ecoou aqui na universidade, que sediou um congresso internacional sobre liberdades civis. Olha só. Liberdade é uma palavra que se destacou no século VIII, o chamado século das luzes ou iluminismo. Desde então, muitos assuntos foram relacionados a ela, como a liberdade religiosa. Nossa dignidade passa por sermos livres de acreditar num certo Deus e não sermos obrigados a deixar de acreditar e, portanto, podemos exercer livremente a nossa opção de crer em Deus sem qualquer coação, sem que ninguém nos imponha uma outra religião que não seja a nossa e sem que o Estado, pela força, nos obrigue a deixar de praticar a nossa religião, seja em privado, nas nossas famílias, seja em público, porque a religião também é uma manifestação no espaço público e, portanto, não pode ser restringida aos limites do foro da intimidade da vida privada. Entretanto, a liberdade religiosa sempre foi um assunto delicado. E segundo o professor de Direito da Universidade Mackenzie, Flávio Leão Bastos, os principais problemas sociais do mundo atualmente são causados por falta de liberdade, tanto política quanto religiosa. As grandes instabilidades atuais no mundo, um dos seus fundamentos, ou uma das suas causas, é o problema religioso, a questão religiosa, a intolerância religiosa. Então, quanto mais estabelecermos conexões entre o direito e a crença, o direito à crença e os valores democráticos, tendemos a esclarecer as pessoas sobre o porquê elas devem ser tolerantes do ponto de vista também da religião. Intolerância religiosa. Esse é o principal motivo de, ainda hoje, vermos casos de pessoas que querem fugir e abandonar seus países de origem. Parte desses refugiados, não só dessas levas mais atuais, mas aquelas já mais, os refugiados tradicionais, que ao longo do século XX, normalmente fogem de guerras ou de perseguições políticas, raciais, étnicas e também religiosas. Não sem razão, a Convenção da ONU para a Prevenção e Repressão do Genocídio estabelece esses 4 fatores como possíveis causas de genocídios. Porque os refugiados são pessoas que têm a sua dignidade, como nós temos a nossa dignidade, têm os seus direitos, não têm culpa nenhuma de terem de fugir de países que não protegem os seus direitos, de ditaduras, e, portanto, são perseguidos pelo seu amor à liberdade e ao Estado de Direito. Esse foi um dos temas discutidos no 4º Congresso Internacional de Liberdades Civis Fundamentais, que ocorreu aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas por que é tão importante discutir esse assunto dentro da universidade? Nós temos um universo de crenças hoje, onde cada pessoa tem o direito, a liberdade de se expressar. E a nossa universidade, ela faz questão de pontuar exatamente naquilo que nós cremos, como que dando uma referência nessa pluralidade que nós estamos vivendo, de alguma maneira dando um norte. Este evento é muito importante no sentido de esclarecer às pessoas que o direito à crença deve ser garantido. A liberdade religiosa é, portanto, um direito civil do homem, e a preservação é essencial para a manutenção da sociedade. A religião, ela traz os valores éticos, não é? Ela democratiza esses valores éticos, esclarece as pessoas, portanto gera harmonia, gera equilíbrio na convivência. Aqui na
na universidade também tivemos eventos que trouxeram esclarecimentos sobre problemas que afetam os brasileiros. Exemplo disso foi um simpósio que tratou de uma doença que afeta cada vez mais mulheres no nosso país. Olha só. Você sabe o que é fibromialgia? A fibromialgia é uma doença crônica que cursa com dor generalizada, além de outros sintomas como fadiga, alteração do sono. Uma doença subdiagnosticada no Brasil e no mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença já atinge de 2 a 3% da população brasileira, ou seja, quase 6 milhões de pessoas. As mulheres com idade entre 30 e 55 anos são mais suscetíveis à fibromialgia, mas as causas ainda não são totalmente conhecidas. São várias causas sendo estudadas. Não existe uma única causa. Então existem fatores genéticos, existem fatores que mostram o envolvimento do sistema nervoso central também, ou seja, dos neurônios, e também do metabolismo da adrenalina, que é a adrenalina, a substância que a gente usa bastante. Nos pacientes com fibromialgia existe um excesso de adrenalina circulante. O que nós sabemos é que ela tem relação com algumas coisas, como por exemplo o estresse, a privação de sono, traumas e que acabam levando a uma inflamação muscular difusa. Os primeiros registros da doença foram há quase 100 anos, mas só em 1990 é que começaram a estudar a fibromialgia de forma mais aprofundada. Até então, a fibromialgia não era conhecida e graças ao trabalho de vários grupos, através das mídias, das redes sociais, isso está tornando visível. Nós estamos buscando cada vez mais a compreensão dessa doença, que por muitos anos foi taxada como uma doença psicológica, mas não é. E apesar de ainda não ter um tratamento definitivo, existem algumas maneiras que amenizam a dor. Existem vários tratamentos que tentam amenizar os sintomas da fibromialgia. Dentre eles existe a hidroterapia, que é a fisioterapia aquática, que procura através de um relaxamento proporcionar repouso muscular, tratar o sono, de maneira que o indivíduo possa se restabelecer depois de uma noite bem dormida. Existe a terapia através de exercícios físicos, desde exercícios aeróbicos até musculação. E por fim a terapia farmacológica, que aí você tem a interferência do médico que vai prescrever alguns medicamentos que podem amenizar a dor. Envolve médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e a própria pessoa que tem que fazer um exercício físico bem orientado. Então é um conjunto de profissionais que vão dar um plano para essa paciente seguir. E para os alunos conhecerem mais a fundo o tema, o curso de fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie realizou o simpósio de fibromialgia, que reuniu alunos, professores e profissionais especializados na doença. O caráter do evento também é trazer um pouquinho de tudo que pode causar a fibromialgia e um pouquinho do que se pode fazer para tratar. Então é um evento bem diversificado. E a missão da Mackenzie não é apenas trazer ao conhecimento dos futuros fisioterapeutas as causas e os estudos sobre a doença, mas também de ajudar as pessoas que sofrem com essa patologia. O Mackenzie abraçou os pacientes com fibromialgia, como eu disse, muitas vezes nós não temos esse apoio nos consultórios médicos e através da hidroterapia, agora a turma 2, que nós já estamos 2 anos com o pessoal lá do Mackenzie Alphaville, nós estamos fazendo um trabalho com dança na água, porque isso libera a dopamina, a serotonina, hormônios da felicidade, e isso faz com que amenize a nossa dor. Essas foram algumas das matérias que fizemos no ano passado, mas você pode ver outros programas feitos por nós nesse site que aparece aqui na sua tela. Ou, se preferir, baixe o aplicativo da TV. É leve, rápido e gratuito. São 24 horas de programação no ar, com carreiras, debates e muito mais. Está disponível para Android e iOS. Aí você ainda pode dar aquela passadinha na nossa página no Facebook. Eu te vejo em breve. Até mais!